E esse vídeo em específico, ele também está inspirado em um trechinho com um episódio do episódio 4, que é a Celíacas Respondem com a Kathleen Formibon, que a gente recebeu uma pergunta de uma celíaca, perguntando se todo celíaco conseguiria fazer se autocuidar, cuidar do seu corpo depois do diagnóstico, sem fazer acompanhamento com profissionais, né? O que a gente respondeu, não. Isso que, assim, é o nosso ponto de vista das meninas, das mulheres que trabalham na parte de humanas, que são da parte das áreas de comunicação, né? Mas o que a gente falou? Pelo menos após o diagnóstico da doença celíaca, seria interessante, importantíssimo, indispensável, acompanhamento com gastro, importantíssimo, indispensável, um bom acompanhamento com a nutricionista, e se tiver condições financeiras, se for viável, um acompanhamento com uma psicóloga, porque é uma mudança radical de vida, né? Então, assim, pelo menos esses 3 profissionais, se forem viáveis, né, financeiramente, eu espero que sim, mas eles são os mais importantes principalmente no início, assim, né? E para fazer acompanhamentos também, eu acredito que é muito difícil você ter 10 anos de diagnóstico de doença celíaca e ficar sem um acompanhamento com gastro, eu acho até um pouquinho perigoso, sabe? Acho que o ideal volta ali no gastro uma vez por ano, pelo menos. Então, hoje, a gente quer conversar um pouquinho sobre isso, porque teve, durante as minhas consultas com a Marjorie, a gente acabou trocando muitas figurinhas, como já foi falado antes, inclusive de experiências de, por exemplo, a minha melhora também que eu tive depois do diagnóstico, que eu não fazia acompanhamento com o nutricionista, e eu senti uma diferença muito grande depois que eu comecei o acompanhamento com a Marjorie, tipo, muito. A minha pele é uma evidência, assim, gritante, sabe? Entre vários outros. E também sobre alguns outros também casos que a Marjorie acabou comentando comigo, de alguns outros pacientes também durante as nossas consultas, para a gente ver a importância realmente de fazer um acompanhamento, né? De repente, se alguém foi diagnosticado também com algum tipo de dermatite, tem que fazer acompanhamento também com um profissional adequado, né? Mas, enfim, Marjorie, tu como nutri, né? Qual que é o teu ponto de vista, até das suas experiências com os seus pacientes, né? Qual que é o teu ponto de vista em relação a isso, a essa importância do acompanhamento com os profissionais? Eu acho que tem que ser um conjunto. Primeira coisa, você tem que ter uma equipe multidisciplinar te cuidando, né? Caso você não tenha condições financeiras para isso, opte ou por alguém de plano de saúde, ou pelo SUS, né? Então, tentar agendar com uma nutri, tentar agendar com um psicólogo e ter esse controle médico, porque, assim, são doenças que precisam ter um suporte. Mas dentro da minha prática clínica, o que eu vejo? Quando o paciente me procura, ele tem o diagnóstico e ele trata a doença. Mas ele não trata a doença como um todo, ele está tratando aquele momento da doença. Então, geralmente as autoimunes mais agressivas, né? Usa o imunossupressor e deu. E, tipo, o médico simplesmente vai orientar dessa maneira. Não são todos os médicos que fazem essa orientação. Olha, você descobriu uma doença, você precisa ter um suporte, isso é importante. Porque a gente tem que ter a consciência que, como o caso da doença celíaca, aliás, das autoimunes em si, é para o resto da vida, né? E precisa ter um suporte, e precisa ter essa equipe junto, porque até a tireoide de Hashimoto, a tireoidite de Hashimoto, precisa de uma alimentação específica para ela, para justamente não criar uma segunda autoimune. O que acontece? As pessoas falam, eu tenho tireoidite de Hashimoto e deu. Vou tomar o hormônio, né? E acabou. E não é assim, porque só tomar o hormônio não vai te levar a uma segurança de não ter uma segunda autoimune, né? Então, esse acompanhamento é importante. E assim, você, a partir do momento que você tem um diagnóstico de uma doença e você está ciente que é para o resto da tua vida, é pesado. E às vezes você não tem um psicológico para enfrentar isso sozinho, né? Quando eu tive o diagnóstico da minha doença, beleza, o médico me deu o diagnóstico, tá, doença celíaca, eu já imaginava que eu tinha, mas tá, tudo bem. Quando eu saí do consultório, que eu voltei para minha casa, eu chorei o caminho inteiro, porque assim, é uma vida limitada.
Mas só um pouquinho não faz mal. Claro que faz. Só um pouquinho gerou a minha síndrome do intestino irritável, gerou a minha doença da tireoide, gerou a minha sensibilidade à proteína do leite. Então, assim, esse pouquinho que fez tudo isso. Então, a gente tem que ter consciência, né? E a mesma coisa, assim, uma autoimune, a gente precisa estar em remissão. Como o caso, a remissão da celíaca, ela é menos agressiva. Tipo, você está no auge da celíaca, ele é agressivo, mas eu digo de dor, algumas pessoas não têm tanta agressividade nos sintomas dela. Mas você pegar, por exemplo, um paciente como eu pego, de uma doença de Crohn, que não é uma autoimune, é uma inflamatória, mas ele precisa entrar em remissão para não perder um pedaço do intestino, né? Ou eu pego um paciente que tem uma doença articular seríssima, né? A espondilite, né? Então, assim, tá aí, toma imunossupressor, toma injeções caríssimas e precisa ter uma remissão, sabe? Para poder ter qualidade de vida. Até o próprio celíaco precisa entrar em remissão para ter qualidade de vida. E quando você tem um diagnóstico da doença celíaca, tira o glúten da tua vida e acabou. Não é por aí. E a agressão que está o teu intestino? O nível de agressão que está o teu intestino? Então, como é que você vai tratar isso? Você acha que só tirando o glúten você vai conseguir recuperar do dia para a noite isso? Né? Então, assim, ó, tem casos de celíacos, eu tive um exemplo desse, que demorou 2 anos para recuperar e entrar numa remissão sem desconforto, né? Mas precisou fazer uma dieta anti-inflamatória, uma dieta de recuperação de mucosa do intestino, para poder se sentir bem e hoje dizer, não, eu estou em remissão, né? Então, esse conjunto é importante, porque às vezes só a medicação não vai te tratar como deveria, vai te tratar, com certeza, mas com certeza vai ser aquela coisa, eu estou cuidando de você para você não chegar à crise que você estava. Mas ela sozinha fazer a remissão é impossível. É muito impossível. Até porque a questão do psicólogo, né? Trabalhar um psicólogo, um terapeuta. Você tem um diagnóstico, primeiro a aceitação, né? A aceitação desse diagnóstico. E depois o seguinte: algumas doenças se agravam com alterações emocionais, né? Então, às vezes, você não chega na tua remissão porque o teu psicológico não deixa. Então, isso também é importante. Então, tem que ter esse conjunto. Eu sinto que a uveíte, ela vem, ela inflama quando o meu emocional ele não tá bem. Então, assim, toda vez que eu volto no meu oftalmo, ele fala, como é que tu tá? Avalia se tu avalia tudo, como é que tá o teu psicológico, como é que tá o teu emocional, se tá passando por algum momento de transição, porque ele demanda muito, muito, assim, muito mesmo, assim, se ele vai inflamar, tá, assim, não é só o emocional, mas ele demanda, assim, uma porcentagem muito grande, realmente, desse período de inflamação dessa doença, né, e a importância realmente de todo esse combo também, o meu reumatologista também sempre fala sobre isso, né, olha, se tu realmente sentir a importância de, em algum momento da tua vida, as coisas não estão muito bem, e tá passando por um perrengue, um imprevisto, algum período de luto, alguma coisa que tu não teve um controle muito grande, uma preparação, alguma coisa que realmente nem como psicólogo tu conseguiu se preparar, avalia como é que tá a situação e de repente vai para o psiquiatra, entra com um medicamento por um período, sabe? Estabiliza tudo, porque ele tem a função dele. Tipo, o emocional, ele é o super combo que tá junto ali, não tá bem, ele vai desalinhar tudo, você vai sentir, sei lá, às vezes dor de estômago também, não necessariamente por alguma coisa que você comeu, né, e até por anos de terapia tratando ansiedade, eu descobri que a ansiedade também, ela super elevada, ela vai, né, fazer um estrago gigantesco em ti, gera diarreia, gera, gente, assim, emocional, mexe com, assim, infinitas possibilidades, né, então é super importante esse super combo, né. E eu lembro que, assim, eu deveria ter entrado com imunossupressor no ano passado, em 2020, não entrei por conta da pandemia, né. Comentei isso com a Marjorie quando eu comecei a fazer acompanhamento com ela, e desde que eu comecei a fazer acompanhamento com ela, eu senti uma diferença muito grande, assim, eu senti uma evolução muito grande, meu corpo corresponde de uma forma muito melhor, assim. Sem dizer que eu já sei também, assim, como organizar também minha semana, o que eu posso comer, por ter artrite reumatoide, o ideal também seria cortar carne, né,
ou fazer uma redução considerável, até de repente avaliar a possibilidade se é viável para mim virar vegetariana daqui a um tempo ou não, pelo quadro também do reumatismo, né? Por essas doenças que, assim, a ingestão de proteína animal acaba... Animal em si, carne, ovos, peixes, só que a maior inflamação vem da carne vermelha. E aí, eu, já fazendo uma redução de carne, eu já senti uma diferença. Tudo isso fazendo acompanhamento com a Nutri, com a Marjorie, para também a B12, quando eu estava fazendo uma redução de carne de forma extremamente errada, que a gente fez o exame de sangue, eu vi que minha B12 estava no chão, porque eu fiz errado. Eu fui lá no Google e falei, vamos lá, vamos ver como é que faz a substituição da carne. Fiz tudo errado, sabe? Então, assim, não adianta achar que eu sou publicitária, sou formada em publicidade, não sou nutricionista, então não adianta, sabe? Não é especialidade. Vai no especialista, faz tudo certinho, tu agradece, você vai ter qualidade de vida, vai conseguir fazer várias outras coisas, consegue colocar as doenças em remissão e fazer qualquer coisa que você queira fazer na sua vida, sem medo, sabe? Tive vários momentos também de medo de chegar pro médico e perguntar se eu vou ter longevidade, se não vou ter. Inclusive, eu fiz essa pergunta também pra Marge, né? De, ai meu Deus, eu consigo chegar aos 50 anos com tudo isso que eu tenho? Ela falou, consegue, calma, né? E um dos pontos que eu até queria trazer para essa conversa, que eu acabei de lembrar agora, é que você tinha comentado sobre uma paciente sua, quando eu levei essa pergunta para ti, eu consigo chegar até os meus 50 anos, tipo, bem, sabe? Eu consigo potencializar minha alimentação com o meu tratamento? E tu falou, consegue, calma, tipo, tem vários exemplos aí. E tu me deu 2 exemplos, na verdade. Um foi de um paciente com VIT, que conseguiu estabilizar também e também potencializando com a alimentação. E a outra que mais me chamou atenção é uma moça que é imunossuprimida e estava tomando antidepressivo, e que ela conseguiu largar também os antidepressivos e largar também mais para frente os imunossupressores. Isso me abriu uma porta de esperança gigantesca, assim, tipo, yes, sabe? Mas acho que essa parte eu deixo contigo para compartilhar até pela potência, né, de fazer acompanhamento com a nutricionista, mudar alguns hábitos de vida, né, uma das mais importantes que é a alimentação e como isso realmente também ajuda na qualidade de vida, né. Sim, Lari, porque assim, ó, toda autoimune, ela tá ligada ao intestino, né? Então, quando o paciente que tem autoimune, ele vem até mim, eu faço uma avaliação do intestino. Por quê? Porque é o teu intestino que causa os processos inflamatórios. E aí que sai a doença autoimune, ela sai da remissão, né? Então, ela fica em forma ativa. Então, quando a gente avalia o intestino, geralmente o intestino está muito agredido, né? Então, precisa fazer uma recuperação. Então, a primeira parte, ela faz essa recuperação na recuperação do intestino, a gente chama de modulação intestinal ou reprogramação, a gente já vê a melhora, porque você diminui o processo inflamatório. Depois que você faz a recuperação, se mantém uma dieta para quadro inflamatório. Então, você faz uma dieta anti-inflamatória associada a estratégias, que daí entra ciclos de suplementação, né? E automaticamente entra trabalhar essa consciência com o paciente da redução do consumo de proteína animal também, né? Então, é tudo um conjunto. E todos esses meus pacientes, eles fizeram esse processo. Essa paciente que você citou ali das medicações antidepressivas, ela gerou a depressão por causa, ela tem espondilite. Daí ela gerou a depressão por causa da doença, e hoje ela trata a espondilite ela usava, deixa eu me lembrar, 2 injeções de imunossupressores, eu acho que era a cada 15 dias. Hoje ela toma uma vez a cada 2 meses, depois da remissão. Nossa, reduziu bastante. Sim, a gente fez o tratamento, hoje ela tá em alta, né? Ela vem assim uma vez por ano pra gente ver se tá tudo bem. Ela mantém até hoje a dieta inflamatória. E quando ela ganhou a alta, ela ainda tomava medicação. Então eu falei para ela que eu não ia descansar até eu tirar todas as medicações dela. Abre parênteses, não é eu que tiro, tá, gente? Não vão. Eu não posso fazer isso, isso é falta de ética profissional. Tudo que eu faço em conjunto ao médico, né? Eu passo isso para o médico. E aí, ela conversando com o médico e eu conversando com ele e tal, a gente chegou à conclusão que ela já estava forte o suficiente. Então, ele orientou ela a fazer o desmame, porque ela só dormia com medicação por causa das dores. Ela tinha muita dor articular,
né? Então, quando ela entrou a remissão e diminuiu as dores, o sono dela já foi melhorando. Aí, automaticamente, em conjunto com o profissional, a gente foi reduzindo as medicações e aí chegamos ao nível de ela não depender mais de medicação para dormir, assim como ela não precisar de mais nenhuma medicação para controle emocional mesmo, né? Só que assim, nós temos que ser claros e francos, né? Que alcançar tudo isso não é fácil, né? Eu acho isso muito importante. Não é do dia para a noite. Como você falou, eu estou mudando a minha alimentação há 6 meses. Eu, Marjorie, virei vegetariana, adaptando a minha alimentação durante 9 anos, né? E ainda é muito recente. Essa mudança do vegetariano é muito recente na minha vida, né? Então, assim, não é fácil. É uma luta diária. O caso dela é uma luta diária, mas assim, ela é disciplinada ao extremo. Por quê? Porque ela chegou a uma conclusão que vou dar um exemplo, comer um pedaço de torta não é tão importante quanto a vida dela. E muitas pessoas não conseguem botar isso na balança, né? O que que as pessoas fazem? Ah, é só um pouquinho, tá tudo bem. Mas quando você vê, como o caso dela, que você viu a melhora e que ela começou a se livrar, a reduzir consumo de medicação, então o que que ela falou? Não, eu estou fazendo até hoje o que você me mandou fazer, porque eu estou vivendo e eu não vivia antes. Né? Então tem que ver até que ponto vale a pena. Como eu tenho pacientes também teimosos, que tem que ter um acompanhamento psicológico para entender, eu tenho também, né? Não é todo mundo que sai daqui do meu consultório muito feliz. Como eu tenho paciente que desiste do tratamento, que prefere ter a dor do que mudar, tem também. Então eu sempre falo que quando você quer ter a melhora da doença, a remissão, a melhora não só de qualquer desconforto que te incomoda, você tem que estar consciente da mudança. E você tem que entender que não é fácil e você quer de verdade. É o caso da doença celíaca, não é todo mundo que se isola do glúten como deveria se isolar. Não é? Você deve conhecer celíacos que fazem isso. Mas, infelizmente, não. Pode falar. Esse já puxa um gancho até de algo que eu estava meio que deixando um pouquinho assim, debaixo do tapete para não comentar, mas eu acho que é importante assim, compartilhar. Quando eu fui diagnosticada com a doença celíaca, a primeira coisa que eu procurei eu troquei de gastro, porque eu senti necessidade, meu reumato falou, troca de gastro, conheço um bem bom, que entende sobre doença celíaca, não é especialista, mas ele vai te ajudar bastante. Esse gastro me falou, procura uma nutri. Já começou essa coisa de, tipo, a importância realmente de fazer acompanhamento com os profissionais, então procura uma nutri, tu precisa. Joguei no Google na minha cidade, né, nutri celíacas, e procurei alguém que tivesse alguma especialidade ou que fosse celíaca. Eu não achei nenhuma especialista na cidade, mas eu achei uma moça que ela é celíaca. Fui nela e eu vi que ela tinha passado uma lista desatualizada também, de produtos que já eram, tipo, sei lá, de 2008, produtos, tipo, de cosméticos, enfim. E depois eu comecei a fazer acompanhamento, tipo, fiz acompanhamento com ela, fiz os primeiros passos ali com ela, porque eu realmente, assim, eu estava bem nos meus primeiros meses, entendendo o que era contaminação cruzada, tirando as dúvidas com ela. Mas quando eu comecei a seguir ela no Instagram, eu vi que ela era pessoa que ia nas pizzarias com glúten, que bebia cerveja. Ela era uma celíaca que não estava se cuidando. Até um dia que eu vi a lista que ela tinha passado, e vi que a lista estava muito desatualizada. Tinha muitos produtos que já tinha glúten na composição, já tinha mudado o rótulo, já não servia. Então, assim, eu vi que ela meio que não... É a suposição que eu tenho, ela talvez não tenha aceitado o diagnóstico, né? Não sei quais foram os impactos que teve na vida dela, se foi social, se foi tipo, eu tô bem, acho que não tem problema, eu vou voltar à vida normal. Eu não sei o que aconteceu ali. Mas eu parei de fazer o acompanhamento com ela, né? E eu fiquei sem acompanhamento até no ano passado. Ou seja, foi um vacilo gigantesco, né? Uma pessoa que fala sobre esse tema, mas também tá falando sobre o tamanho do erro que fez nesses anos, né? E também a importância disso por exemplo, eu comecei a fazer esse acompanhamento com a Marge, eu realmente senti muita diferença, poxa, eu estava
fazendo redução de carne de uma forma muito errada, sabe? Eu podia estar comendo melhor há muito mais tempo. Eu não suplementei vitaminas há muito tempo, por muitos meses. Eu não estava fazendo nada, não tinha uma estratégia também para o meu estômago, para o meu intestino, não tinha nada. E com a Margíria eu comecei a ter. Eu realmente sinto muita diferença. Uma outra coisa que eu quero agora falar, assim, que me veio agora em mente, mas uma das importâncias de, por exemplo, tu reforça muito no teu perfil a importância de a gente avaliar as nossas fezes. A gente não tem essa, tem até, talvez algumas pessoas tenham nojo, ai, não vou olhar e tal. Mas, cara, quanto que isso fala, né? Sobre o nosso estado, sobre o que está acontecendo com o nosso corpo. Eu já sei, tipo, olhando, botando isso como um hábito, eu realmente vejo a diferença, principalmente depois que eu comecei a fazer acompanhamento contigo, né? E ver as coisas que você posta e colocar em prática, realmente, assim, observar o corpo, o que está acontecendo, né? Ah, eu fui no banheiro, estava meio estranha, faz sentido porque eu olho minha alimentação da última semana e foi só carboidrato, eu fugi um pouco do equilíbrio. Aí você sente, literalmente, na prática, você vê na prática o seu corpo falando, você está comendo muito carboidrato, para, sabe? Volta, pega tudo certinho, porque olha nós aqui, né? Enfim, tudo isso, a importância realmente disso, ela vem, acho que quem faz os acompanhamentos, né, com esses profissionais, começa a sentir realmente no dia a dia essa mudança, essa transformação. E como tu tinha falado, não vem assim do dia para a noite, né? A gente precisa também respeitar o tempo, porque é uma mudança, é um hábito de vida que você não vai mudar só por um mês, você está botando ela como um hábito, mudando várias coisas também emocionais, internalizadas, coisas da vida inteira, hábitos alimentares da vida inteira, recuperando um corpo que está ali machucadinho, que está agredido já de alguns tempos, né, de algum tempo. Então, poxa, para recuperar tudo isso não é em uma semana, não é em um mês, às vezes vai levar anos, e são hábitos também que a gente aprende com esses profissionais que a gente vai levar para o resto da vida, sabe? Então, assim, vale a pena, porque é para o resto da tua vida, e é para cuidar do teu corpo, sabe? Que é o seu templo, assim, sagrado. Você precisa dele.